Amém, glória a Deus pela tecnologia. Bom dia a todos, família. Então eu estou aqui com um celular. Obrigado pela Cris emprestar o celular dela. E quero muito levantar todas as pessoas da tecnologia. Olha só, nós temos canções na TV para deixar nossas mãos livres para bater palma e estrelar para o nosso Deus. Acabaram-se as desculpas. Amém? Mas como vocês podem ver, agora eu não posso mais surpreender vocês. O título das aulas estão colocadas aí já. A maior conspiração da história da igreja. Então, nós estamos no primeiro culto de novembro. E novembro se tornou conhecido nos últimos anos porque é o mês da Black Friday. O que é Black Friday? Quero explicar para vocês. Black Friday é um dia comercial que foi desenvolvido nos Estados Unidos, que costumeiramente foi feito um dia antes do Dia de Ação de Graças. Então, o Dia de Ação de Graças é um dia americano para comemorar a independência dos Estados Unidos. E, bom, como sempre, o comércio sempre acha um jeito de ganhar mais dinheiro. E eles acharam o Dia de Ação de Graças uma boa justificativa para criar uma data comemorativa para o comércio, uma data de queima de estoque, que se chamou Black Friday. E com o tempo se espalhou não só por todos os Estados Unidos, mas por todo o mundo. E hoje nós temos Black Friday em todo o mundo, inclusive no Brasil. Mas existe uma teoria da conspiração sobre a Black Friday no Brasil. A teoria da conspiração da Black Friday diz que quando chega em agosto, todas as lojas varejistas começam pouco a pouco a aumentar os seus valores de mercadoria, para que quando chega novembro, eles abaixem, mas mesmo abaixando, esse preço se torne, na verdade, o preço normal dos produtos, que parecem um desconto, porque nos últimos meses eles tinham aumentado o valor. Acho que vocês já devem ter ouvido falar disso. E se você olhar para as lojas, você vai procurar por ofertas. Eu fico assustado, porque eu penso, cadê a oferta? Eu estou sempre olhando o preço das coisas, então, antes de agosto ainda, então eu percebo, nossa, na verdade não parece tão oferta assim. Parece um migué, não é? Então, essa é uma teoria da conspiração que eu acho que faz sentido, não é? É uma conspiração que acontece de muitos lojistas e, na verdade, muitos setores da economia, muitos órgãos de legislação já confirmaram que isso acontece com bastante frequência de muitos lojistas, não é? Mas existem muitas teorias da conspiração, não é? Existem teorias da conspiração sobre o governo está controlando a população, sobre o sistema político e religião, inúmeras teorias de conspiração. E o que é conspiração? Conspiração nada mais significa do que um plano organizado em conjunto. Então, quando alguém está conspirando, significa que ela está junto com um grupo, pensando o mesmo tipo de coisa por conta de alguma ideologia, alguma filosofia, algum tipo de pensamento. Conspiração não necessariamente é algo negativo, mas a conotação que tomou ao longo dos anos é sim de algo negativo, não é? Então, o título da nossa aula, a maior conspiração da história da igreja. O que a igreja pensa ao longo dos séculos, ou ainda nos dias atuais, que tem sido a maior conspiração da história. Nós estudamos na semana passada Atos 19 e hoje vamos para Atos capítulo 20. Abram suas Bíblias em Atos 20. Vocês estão comigo? Atos capítulo 20, versículo 1. A Bíblia diz: cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, depois de encorajá-los, despediu-se e partiu para a Macedônia. Viajou por aquela região, encorajando os irmãos com muitas palavras, e por fim chegou à Grécia, onde ficou 3 meses. Quando estava a ponto de embarcar para a Síria, os judeus fizeram uma conspiração contra ele, e por isso decidiu voltar pela Macedônia, sendo acompanhado por Sópatro, filho de Pirro, de Bereia, Aristarco e Segundo,
de Tessalônica, Gaio de Derbe e Timóteo, além de Tíquico e Trófimo da província da Ásia. Esses homens foram adiante e nos esperaram em Trode. Navegamos de Filipos após a festa dos pães sem fermentos, e 5 dias depois nos reunimos com outros em Trode, onde ficamos 7 dias. Uau! A Bíblia conta aqui um pouco da terceira viagem missionária de Paulo. A Bíblia diz que ele vai, nós sabemos no capítulo 17, que o último lugar onde ele esteve foi Corinto. E a Bíblia diz que de Corinto ele vai para Macedônia e ele passa por várias regiões até chegar à Grécia, onde finalmente ele fica, olha isso, por 3 meses. Então essa era a vida de um evangelista, de um missionário no primeiro século. Uma vida um pouco instável, não é? E Jesus disse, não é? Ninguém que queira enterrar o pai ou a mãe, ninguém que queira colocar a sua cabeça para descansar é digno do reino dos céus. Então, não todos fazem isso, mas todos precisam estar prontos para fazer isso. Amém? Amém. Não necessariamente você vai fazer, mas como discípulo você tem que estar pronto para fazer. E o que é impressionante, no versículo 1 e 2 a Bíblia diz que não importa onde Paulo fosse, o que ele fazia era encorajar os discípulos, encorajar as igrejas. Mas muitos de nós temos um pouco de conceito errado do que é encorajamento, não é? A palavra encorajar significa preencher de coragem, não é? E preencher de coragem acontece por meio de muitas formas. Sim, por meio de coisas positivas, mas também por muito temor. Quando você fica cheio de temor do que pode acontecer se você não fizer o que tem que ser feito, você se enche de coragem para fazer o que tem que ser feito. Amém? Então ele passa de cidade por cidade. No versículo 7, nós vamos continuar lendo. No primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão, e Paulo falou ao povo, pretendendo partir no dia seguinte, continuou falando até a meia-noite. Uau! Imagina essa pregação. Nós não sabemos que horário começou, não é? Mas não foi nenhuma vigília planejada. Parece que ele só decidiu falar até a meia-noite. Havia muitas candeias no piso superior onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do 3º andar. Quando o levantaram, estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: não fiquem alarmados, ele está vivo. Então subiu novamente, partiu o pão e comeu. Depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. Levaram vivo o jovem, o que muito os consolou. Então aqui nós vemos muitas lições. A primeira delas é, não é bom falar muito. Paulo, eu confio em Paulo. Paulo era um homem de Deus, mas o motivo dele ter falado por tanto tempo era um motivo muito específico. Ele queria partir no dia seguinte. Então, falar muito só deve ser feito em casos excepcionais. Por exemplo, você conhece uma pessoa, não é? Você conhece uma pessoa hoje e ela vai sumir da sua frente. Vai sumir, vai para outro país, para outra cidade. Talvez valha a pena, nesse caso, pegar uma noite toda e fazer os princípios básicos. Todos eles de uma vez. Mas a verdade é que não vai ser o ideal, não é? Essa pessoa não vai conseguir absorver tudo, não é? Talvez ela não durma por fora, mas por dentro ela dorme. É difícil. Não acho que Eutico era um jovem com más intenções, não é? Eu acho que se eu ficar falando aqui por 2 horas, algumas pessoas vão dormir. Acho que quando dá 15 minutos, alguns começam a dormir. Mas é uma boa advertência para nós não fazermos isso. Amém? Mas isso é muito importante para nós também nos estudos bíblicos. Porque muitos de nós tratamos um estudo bíblico como uma apresentação artística. Nós não podemos cantar aqui no domingo, ou não podemos pregar, e nós pensamos, o estudo bíblico agora é minha hora. Agora é minha hora de falar tudo o que eu gosto, tudo o que eu quero. E o estudo bíblico dura 2 horas. Você fala tudo o que você quer. Porque o ponto do estudo para você é você falar e não outra pessoa entender.
Então, seja conciso nos estudos bíblicos. Fala o que é preciso falar. E ponto. Mas o que mais me impressiona depois disso é que depois desse homem cair do terceiro andar e morrer, Paulo desce e ele diz, não fiquem alarmados, ele ressuscita o homem e depois a Bíblia diz que ele continuou a falar até o amanhecer. E isso é impressionante para mim, porque o fato de que o homem caiu do terceiro andar não abalou a confiança de Paulo. Entende? Ele podia pensar, eu penso na minha própria natureza, não é? Se alguém começa a dormir aqui na pregação, o que eu naturalmente vou pensar é em mim mesmo. Nossa, será que eu não estou fazendo um bom trabalho? Mas Paulo ele não pensou nele mesmo. Será que eu não estou fazendo um bom trabalho? Ele pensou, ok, alguém morreu, eu preciso ressuscitar ele e pregar até de manhã. Eu acho que ele pensou, já que alguém dormiu, eu preciso pregar ainda mais. Entende? Se alguém está dormindo, eu não vou me abalar. Eu vou pregar ainda mais. E a Bíblia diz que de pregar até a meia-noite, ele pregou até o amanhecer. E sabe, muitos de nós somos ao contrário, nós pensamos mais sobre nós mesmos. Então, se algo não dá certo, nós costumamos nos olhar com muita autopiedade. Ah, uma pessoa não foi até o final dos estudos, é culpa minha. Ah, uma pessoa não se batizou, é culpa minha. Uma pessoa não foi, uma pessoa não veio, uma pessoa não apareceu, é culpa minha. Aqui leva todo esse tipo de pensamento, não é? Leva talvez a tristeza, a desencorajamento, não é? Mas me anima muito porque Paulo, ele não ficou pensando sobre ele. Ele pensou sobre Deus e isso fez com que ele não parasse de pregar. Então, se algo acontece desencorajador com você, que te faz duvidar se você está fazendo certo, bem, bom, ruim, o que nós temos que fazer? Nós temos que olhar para a situação e continuar a dar o nosso melhor. Obviamente, se você percebe que algo que você fez não é bom, muda. Isso é ser humilde, não é? Mas ficar se martirizando, eu não sou bom, eu não faço direito, isso não vai ajudar ninguém, entende? Então tenha confiança em Deus e faça o seu melhor, amém? Amém. Muito bom, mesmo. Isso que Paulo fez. Então, eu sei que ninguém vai dormir aqui, né? Eu acredito que todos nós vamos ficar impactados pelo que nós vamos aprender na palavra de Deus, porque minha confiança não está nas minhas palavras, a palavra de Deus é que está sendo pregada, amém? É sobre Deus. Então, seja bom ou seja ruim, leva as coisas para Deus, não leva para o pessoal, entende? As coisas na igreja não são sobre você, as coisas no reino não são sobre você, não é sobre você, é sobre fazer o nosso melhor para o nosso Deus. Versículo 13. Quanto a nós, fomos até o navio e embarcamos para Sós, onde iríamos receber Paulo a bordo. Então, muitos acreditam que quem escreveu Atos foi Paulo, não é? Mas pensa bem, se você olha para o discurso, você vai perceber que ele está falando em terceira pessoa, e em alguns casos, como por exemplo Êxodo, nós acreditamos que Moisés escreveu o Êxodo, mas ainda em Êxodo o autor fala que Moisés era o homem mais humilde da face da terra. Então, no caso de Êxodo, por algum motivo o autor falou dele mesmo em terceira pessoa durante muito tempo. Mas não é o caso de Atos. O autor não está falando em terceira pessoa a respeito dele mesmo, ele está falando de outros. O autor era Lucas, o mesmo do livro de Lucas. Por isso nós podemos encarar os capítulos 1, 2 e 3 como a sequência de Lucas 24. E se você olhar, é exatamente a sequência do que estava acontecendo. Então é outro livro, mas é exatamente a continuação. Estão comigo? Sim. A Bíblia diz, Lucas diz, no final do versículo 13, assim ele tinha determinado, tendo preferido ir a pé. Quando nos encontrou em Assós, nós o recebemos a bordo e prosseguimos até Mitilene. No dia seguinte, navegamos dali, chegamos de fronte de Quio. No outro dia atravessamos para Samos e um dia depois chegamos a Mileto. Paulo tinha decidido não aportar em Éfeso para não se demorar na província da Ásia, pois estava com pressa de chegar a Jerusalém, se possível, antes do dia de Pentecoste. De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram, ele lhes disse: vocês sabem como eu vivi todo o tempo que estive com vocês desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia.
Nós vamos continuar lendo o discurso aqui, mas eu quero explicar um pouco sobre a geografia do local. A Bíblia diz que ele foi para Sos, depois Mitilene, Quio, Samos e Mileto. Mileto de Éfeso era como Campinas de São Paulo, muito próximo. Mileto é a norte de Éfeso. E a Bíblia diz, olha isso, que para evitar que ele se demorasse muito em Éfeso, ele nem foi para Éfeso. Ele chamou os líderes da igreja de Éfeso para irem até Mileto, porque mais uma parada ia tomar muito tempo. Não é? Então, por quê? Porque eu acredito que Paulo, ele não conseguia chegar em uma cidade, né, em que tinha... Eu acredito que as cidades pelas quais ele passou, Samos, Quio, Mitilene, possivelmente eram congregações pequenas ou lugares onde igrejas ainda não tinham sido criadas. E por isso as passagens eram muito rápidas. Mas Éfeso, onde a congregação era grande, como nós sabemos, tem uma carta para os Efésios, ele não podia passar porque com certeza ele ia se demorar muito tempo. Porque possivelmente ele ia ter muito convívio, muitos tempos individuais com pessoas, muito amor, muito relacionamento, não é? Mas o que ele faz é chamar os líderes para virem até Éfeso, fazendo uma viagem que possivelmente seria até a pé, ou a cavalo, ou a carruagem. Versículo 19. Ele está falando um discurso com os líderes das igrejas. Servi ao Senhor com toda humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que lhe fosse proveitoso, mas ensinei tudo, publicamente, de casa em casa. Testifiquei, tanto a judeus como a gregos, que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Uau! Então olha isso, Paulo era avisado em visões que o que ia adiante dele eram confusões, prisões e sofrimentos. E no versículo 24 ele diz, eu não me importo. Eu não me importo. Na vida você tem que escolher com o que você vai se importar. Obedecer a Deus ou ter uma vida confortável. As duas coisas nunca vão acontecer ao mesmo tempo. Uma vida confortável não cabe dentro da caixa da vida de um discípulo. Agora, isso não implica que não é uma vida boa, não é? A vida com Cristo é uma vida sem esse tipo de conforto, mas existe um conforto pelo qual a gente batalha. Um conforto para as nossas almas. Ele diz no versículo 25: agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente a minha face. Então eu acho interessante porque o discurso de Paulo aos líderes da igreja de Éfeso muito se assemelha ao discurso de Jesus em Mateus 28. Ele fala, vocês nunca mais vão ver minha face. Jesus, em Mateus 28, fala aos discípulos um pouco antes de ascender aos céus, quando nunca mais eles veriam a face dele. Então, o nível de urgência que a mensagem de Mateus 28 tinha para os discípulos em Mateus 28 se assemelha ao nível de urgência a que eles deveriam receber os conselhos e as direções de Paulo aqui em Atos 20. Ele diz, portanto eu lhes declaro hoje que estou inocente do sangue de todos, pois não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, como líderes, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Versículo 29. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. Por isso vigiem. Lembre-se de que durante 3 anos jamais cessei de advertir cada um de vocês disso, noite e dia,
com lágrimas. Agora eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes esperança entre todos os que são santificados. Não cobicei prata nem ouro nem roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos supriram minhas necessidades e as dos meus companheiros. Em tudo o que fiz, mostrei-lhes que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Jesus, que disse: há maior felicidade em dar do que receber. Tendo dito isso, ajoelhou-se com todos eles e orou. Todos choraram muito e, abraçando, o beijaram. O que os mais entristeceu foi a declaração de que nunca mais veriam sua face. Então o acompanharam até o navio. Paulo era alguém que fazia falta. Mas ele fazia falta porque ele fez diferença. E como igreja nós temos que entender que nós fazemos falta quando nós fazemos diferença. Obviamente nós nos importamos com todos, nós amamos a todos, entende? Mas à medida que a gente amadurece na fé, a gente precisa crescer e entender que nós temos que buscar fazer falta. Buscar fazer falta. Por quê? Você faz falta quando você está presente. É só estando presente que você sente a falta de alguém. Alguém que nunca aparece nos grupos de WhatsApp não faz falta. Alguém que nunca aparece no convívio não faz falta. Alguém que nunca evangeliza não faz falta. Você faz falta quando está presente, dando o seu melhor. Não é? Obviamente nós temos dificuldades logísticas, nós sabemos de tudo isso, mas dentro das nossas limitações logísticas, dá o nosso melhor para estar presente. Amém? Amém. Bom. E aqui nós temos o começo e a conclusão da maior conspiração da história da igreja. Nós vemos no início lá que Eutico, ele foi alguém que dormiu e caiu, não é? Nosso primeiro ponto é o sono e a preguiça. A maior conspiração da história da igreja é a conspiração do sono e da preguiça. Abram suas Bíblias comigo em 1 Coríntios 11. Eutico morreu porque dormiu. Obviamente ele morreu fisicamente, não é? Mas olha o que a Bíblia diz em 1 Coríntios 11, no versículo 27. A Bíblia fala: portanto, todo aquele que comer o pão ou o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Versículo 30. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos o juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. E eu acredito que nós estamos sendo julgados por Deus nessa manhã. Talvez por um possível sono e preguiça espiritual. E ele fala, quando nós somos julgados pelo Senhor, nós estamos sendo disciplinados para que nós não sejamos condenados com o mundo. Então, é um encorajamento que eu quero dar para cada um de nós. Por quê? Porque é para que nós não sejamos condenados com o mundo. Ele fala, ele chama a igreja aqui a examinar cada um a si mesmo. E quando ele fala que alguns já dormiram, o que significa dormir aqui? Significa cair da fé. Significa não estar mais com Deus. E quem dorme? Quem está com sono. Então, quando nós estamos na igreja, nós estamos com sono espiritual, nós estamos indo direto para o sono, para dormir, para cair da fé. O sono e a preguiça são a maior conspiração da história da igreja. O que aconteceu com o Tíquico? Com Eutico?
pode acontecer conosco espiritualmente. Quando durante as pregações, ou durante a semana, ou durante a nossa vida, a gente começa pouco a pouco a se entregar à preguiça e ao sono espiritual. Especialmente quando nós, no versículo 28, não examinamos a nós mesmos. O sono começa onde? Quando você começa a parar de examinar a si próprio. Quando você para de ter a consciência equilibrada, como Romanos 12 fala, que você tem que ter sobre si mesmo. E por isso, cada um de nós tem que ser exortado essa manhã a batalharmos para estar acordados espiritualmente. Sim. Provérbios 20, versículo 13. Então é importante falar sobre isso, porque daqui a pouco nós vamos ter a Santa Ceia. E a Santa Ceia não é um momento para ficar com preguiça e pensar no almoço. A Santa Ceia não é um momento para ficar com sono, fechar os seus olhos e dormir. A Santa Ceia é um momento para examinar a si mesmo diante da cruz de Cristo. Muito bom, Luiz. Bom, meu irmão. Provérbios capítulo 20, versículo 13. A Bíblia diz: não ame o sono, senão você acabará ficando pobre. Fique desperto e terá alimento de sobra. Quem escreveu Provérbios? Muitos deles, a Bíblia possivelmente nos faz pensar que foram Salomão, né? Mas ele diz, não ame o sono. Ele não disse não descanse. Ele não disse não durma. Ele disse não ame o sono. E esse é o problema. É amar o sono, é amar a preguiça, é nos contentar com eles. É gostar de estar enfraquecendo espiritualmente. Eu tenho uma convicção. Todo discípulo ou está crescendo espiritualmente ou está diminuindo espiritualmente. Ou você está ficando mais forte ou você está ficando mais fraco. Eu acho que não tem como ficar estável, 100% estável. Ou você cresce, mesmo que seja como uma tartaruga, pouquinho em pouquinho, em pouquinho, em pouquinho, mas sempre crescendo, sempre dando o seu melhor, sempre sacrificando, sempre se esforçando, lutando contra o sono para estar acordado, ou você também está como uma tartaruga, regredindo, 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 regredindo até dormir. Portanto, não ame o sono, fica desperto. Entende? Desperto, ligado. Então, quando você quer saber o que é alguém ligado, você pode perguntar, pode chegar perto do Gladson. O Gladson é alguém desperto, ainda trabalhando de madrugada. Então, nós precisamos estar despertos. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5... Então, nós dormimos, porque, por exemplo, quero dar um exemplo sobre a diferença entre estar com sono, espiritualmente, ou estar desperto. Nós vamos ao mercado, nós passamos por um caixa, não é? Quando nós encontramos alguém desconhecido, e nós temos que passar um tempo perto dela, seja no ônibus, seja no mercado, seja na faculdade, seja numa fila, em algum lugar, a gente tem a oportunidade de falar com essa pessoa, chamá-la para estudar a Bíblia, conhecer o reino de Deus. O que acontece com muitos de nós, muitas vezes, é que nós deixamos passar. E é símbolo do quê? De que o sono está grande em nós. Nós não estamos atentos, espertos, para perceber as oportunidades que Deus nos dá. Toda vez que uma pessoa aparece, toda vez que uma pessoa está do nosso lado, se nós estamos espertos, nós fazemos o quê? Nós estamos acordados e nós falamos com alguém. Mas quando nós estamos perto de dormir, com sono, nós deixamos passar. 1 Tessalonicenses capítulo 5. Vocês estão comigo? Sim. Vamos, Luiz. Bora, irmão. 1 Tessalonicenses 5, versículo 6. A Bíblia fala: portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia,
Sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós, para que quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Por isso exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Uma outra demonstração de que você está acordado, desperto, é exortar os outros. Você está atento para chamar outros irmãos a mais alto com Deus. Quando você está com sono, nós vamos falar sobre isso no segundo ponto. Quando você está com sono, o que acontece na igreja, o que acontece na vida, é que nós costumamos gostar de gerar aprovação mútua. Então, quando nós estamos com sono, espiritualmente, nós não estamos crescendo, estamos decrescendo, nós também paramos de advertir os nossos irmãos sobre o que eles não estão crescendo, porque quando nós advertimos, nós também vamos ser advertidos. E nós inconscientemente não queremos ser advertidos sobre o que nós não estamos fazendo. E é daqui onde vem o nosso segundo ponto. Então, a primeira parte da conspiração dentro da igreja é o sono e a preguiça. E a segunda é a falsa cristandade. Como nós vimos lá no capítulo 20, onde nós estávamos, Paulo advertiu os líderes da igreja em Éfeso. Ele disse que eles deveriam tomar cuidado porque lobos se levantariam dentro da igreja. E o que muitos de nós pensamos? Lobos são pessoas que vão vir de fora, pessoas que vão vir visitar, pessoas que vão ser adicionadas depois. Eu não acredito que é isso. Lobos dentro da igreja são discípulos que uma vez foram fortes, se tornaram fracos ao ponto de serem críticos e destruírem os próprios irmãos. Uau. Prega bem. Então quem são os lobos? Os lobos que Paulo descreve somos nós mesmos, se nós não lidamos com o nosso pecado hoje. Nós vamos nos tornar lobos que vão devorar essa congregação, se nós não nos arrependermos. Não são as pessoas de fora. Os lobos somos nós mesmos. Quando nós paramos de viver o verdadeiro cristianismo. O próprio Jesus disse, em Mateus 7, abram suas Bíblias comigo. Mateus 7. Versículo 15. Jesus disse: cuidados com os falsos profetas. Ele vem a vocês vestidos de peles de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos vocês o reconhecerão. Versículo 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de Deus que está nos céus. E no versículo 22 a Bíblia diz que esses homens expulsaram demônios, realizaram milagres. E no versículo 23 Jesus diz, ainda assim eu não os conheci. Uau. Pelos seus frutos vocês o reconhecerão. A minha pergunta para você é, quais têm sido os seus frutos? Quais têm sido os seus frutos? Ele diz que é impossível que de um bom fruto surjam, de uma boa árvore surjam frutos ruins. Ele está falando sobre quem? Sobre os de dentro. Ele está falando sobre nós. Ele está falando, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor.
Ele está dizendo, nem todo aquele que vem no Barão Lanches domingo após domingo, necessariamente entrará no reino dos céus. Mas apenas aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Vir ao Barão Lanche nos domingos faz parte da vontade de Deus. Mas não é a única vontade do nosso Deus. E obediência parcial é desobediência total. Se você acredita que vir ao domingo no Barão Lanches basta para suprimir sua consciência, você não está buscando a Deus, está buscando aliviar sua consciência. Salmo 26. Espero que vocês entendam isso como um encorajamento, amém, igreja? É um encorajamento para nós. Para nós ficarmos acordados. Vamos lá. Para nós não deixarmos o sono tomar conta de nós. Salmo 26, o salmista diz: faz-me justiça, Senhor, pois tenho vivido com integridade. Então, olha, alguém que vive com integridade não tem medo da justiça. Quando a igreja é limpa, quando Cristo fala, todo aquele que não dá bom fruto vai ser cortado, alguém não se sente ameaçado, alguém que é justo. Não se sente ameaçado por isso. Ele pensa, amém, é triste porque pessoas vão ser cortadas, mas eu sigo confiante na minha integridade em Deus. Eu tenho confiado no Senhor sem vacilar. Sonda-me, Senhor, e prova-me. Examina o meu coração e a minha mente. Eu quero ser provado, Deus. Eu quero que o Senhor me mostre, porque assim que for mostrado, eu vou mudar. Pois o teu amor está diante de mim sempre, e continuamente sigo a tua verdade. Não me associo com homens falsos, nem ando com hipócritas. Detesto o ajuntamento dos malfeitores, e não me assento com os ímpios. Sabe como você descobre, se você é um falso cristão, o quanto você aceita a hipocrisia? Quando você aceita a hipocrisia, é porque pouco a pouco você está se tornando um hipócrita. Porque você aceita a hipocrisia por quê? Porque inconscientemente nós não acusamos algo pensando que no fim isso também vai nos acusar. Você evita ser um hipócrita quando você luta contra a hipocrisia. Quanto mais a hipocrisia aceita na sua vida, mais próximo de se tornar um hipócrita você é. 1 Timóteo capítulo 4. Vamos lá, Luiz. 1 Timóteo 4. Espero que vocês estejam chegando lá. A Bíblia fala, versículo 7. Rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas, e exercite-se na piedade. Em que nós devemos nos exercitar? Na piedade. Ser piedoso é ser justo a Deus. Ser piedoso é querer de todo o nosso coração obedecer à vontade de Deus. E quando nós estamos focados em obedecer toda a piedade e nos exercitar na piedade, como Paulo fala aqui, nós estamos lutando contra a hipocrisia, nós estamos acordados, nós estamos focados, nós estamos despertos, nós estamos na batalha, nós estamos acesos, o sono não nos domina, a preguiça não nos domina e também o falso cristianismo não nos domina. Vamos. E eu quero falar diretamente com cada um de nós. Cada um dos nossos bate-papos, nós temos alvos para novembro, os nossos bate-papos, não é? No Pit Stop, na PUC, nas Todas por Uma, também nos Titãs. Nós temos alvos para Deus. Nós queremos crescer, nós queremos dar fruto. Mas a pergunta é, quais são os nossos frutos até agora? Porque os nossos frutos até agora, 6 de novembro, vão dizer o que a gente está produzindo até o final de novembro. O que nós estamos fazendo até aqui é o que vai ditar o que vai acontecer até o final do mês, até o final do ano. Então eu quero encorajar cada um de nós. Quero encorajar cada um de nós a não dar espaço para o sono e para a preguiça.
no seu bate-papo. Não dá espaço para o sono, não dá espaço para não chamar o seu bate-papo, seja você o líder ou não, a um nível mais alto para Deus, amém? Meu desafio para você é: chama o seu bate-papo como líder ou como membro do bate-papo, chama o seu bate-papo ao nível mais alto. A pergunta é: quem você vai batizar até o final de novembro? Qual vai ser o seu fruto? O fruto vai ser esforço e dedicação e piedade até o fim do mês, até o fim do dia, até o fim da semana, até acontecer, ou desculpas até o final do mês? Se até o final do mês tudo que você tem é construir um bom motivo para dar desculpas, você tem que se preocupar com a árvore que você tem se tornado. Quero encorajar vocês, irmãos, irmãs, porque, sabe, muitos de nós estamos muito focados aí fora, entende? Eu olho para pessoas falando sobre as conspirações, especialmente as conspirações contra a igreja. Qual a maior conspiração da história da igreja? Não é a conspiração que os líderes políticos estão fazendo para controlar a igreja ou mudar a igreja, não é os problemas climáticos. A maior conspiração da história da igreja está dentro da igreja. Quando a própria igreja se recusa a estar acordada, a lidar com o seu sono, com a sua preguiça, em não se tornar lobos devoradores. Meu ânimo para você é: vamos acordar. Vamos acordar. Sabe, é 6 de novembro. É 6 de novembro, nós não podemos deixar chegar 7 de novembro, chegar 10 de novembro, chegar 15 de novembro e dizer: o mês está passando. Não, o mês não está passando. O mês está sob nosso controle, sob nossa decisão nessa manhã. Amém? Amém. E se nós estamos acordados e batalhando contra a preguiça profundamente, eu acredito que nós vamos conspirar e planejar juntos a maior conspiração ainda da igreja, aquela que Deus tanto quer: a evangelização das nações na nossa geração. Não vai ser especial quando nós estivermos não acobertando os pecados uns dos outros, não nos envergonhando ou ficando com medo de chamar um irmão a um nível mais alto, mas quando nós tivermos coragem, chamar todos a viver ao padrão de Cristo. E aí nós podemos ver que sim, as coisas estão acontecendo. Hoje é 6 de novembro, nós vamos olhar para o dia 13 de novembro, domingo da semana que vem, e olhar: uau, está acontecendo. Eu posso acreditar que ainda nesse mês eu vou dar fruto. Eu posso acreditar que ainda nesse mês, isso que nós estamos pensando junto como igreja, isso que nós estamos conspirando, vai dar certo. A igreja vai prosperar. Nós vamos prosperar como discípulos, nós vamos crescer espiritualmente, amém? Essa é a maior conspiração da história da igreja. A conspiração que Deus realmente quer, a de nós nos tornarmos mais como Jesus. E para Ele seja toda a glória. Amém. Amém.